Então, a gente tem aí um exercício que é normal cair em vestibular, cair no Enem, né? Que ele cita ali uma bola de futebol, né? Ele chama essa bola de futebol de icosaedro truncado, porque é como se tivesse um icosaedro cortado as pontas, né? Formada por 32 peças, onde ele fala que 12 faces são pentagonais, então eu tenho, né, 12 faces pentagonais, e ele fala que o restante são hexágonos regulares. Se eu tinha 32, né, e 12 são pentágonos, quantas são hexágonos? Tenho 20, vou fazer aqui um rascunho de hexágono. Não é um hexágono regular, né? Ficou horrível aí. E aí ele fala que são costurados, que quando infla, né, ela vira uma esfera. Mas o que ele quer saber nesse exercício é o número de arestas e o número de vértices existentes. O número de faces a gente já conhece, né? O número de faces vai ser 32. Como é que eu faço para achar o número de arestas e o número de vértices? Uma das informações importantes é que o dobro de arestas, né, 2A, é igual, eu vou pegar o número de faces pentagonais, no caso 12 vezes o número de arestas de cada pentágono, mais 20 vezes 6, que são as arestas de um hexágono, né? Por que o dobro? Porque como as faces elas se encontram, certo? Uma com a outra, cada aresta de uma das faces vai ser aresta para duas das faces, né? Então a gente vai acabar contando ela duas vezes, é isso que acontece. Então 2 vezes a aresta é igual, 12 vezes 5 vai dar 60, mais 20 vezes 6, que vai dar 120. 60 mais 120 vai dar 180. Opa, se 2 vezes a aresta é 180, a gente já consegue decifrar que o número de arestas que a gente tem é 90 arestas, né? Geralmente esse tipo de questão a gente já pode até olhar lá as opções, né? A gente tinha só 2 opções, então a gente sai de uma chance de 20% para uma chance de 50%, né? De chute, vamos dizer assim. Mas a gente conhece a regra de Euler, né? A Euler tinha lá que o número de aresta mais 2 é igual a vértices mais faces. Quando eu conheço 2 dessas informações, eu consigo substituir, né? Eu consigo calcular a terceira. Então, a aresta vale 90, então 90 mais 2 é igual o número de vértices que a gente não conhece, mais o número de faces, que é 32. 90 mais 2 dá 92. O 32 está positivo, passa para o outro lado negativo, então menos 32 é igual ao vértice. 92 menos 32, que vai dar 60 vértices. E aí você tem lá a opçãozinha que diz 90 arestas e 60 vértices, ok? Esse exercício 7, ele menciona pra gente, né, uma cisterna cilíndrica. Uma cisterna é como se fosse uma caixa d'água, tá? Então, na verdade, tem um cilindro que ele quer saber é a capacidade máxima, né? Dentro do enunciado ele fala que a profundidade da cisterna é 2 metros. E aí ele dá essa figura, né? Eu fiz um esboço aqui, onde ele diz que o ponto A e o ponto B indicam locais de abastecimento diametralmente opostos. Opa, isso quer dizer que a distância do A até o ponto B é o diâmetro dessa circunferência. Eu vou chamar aqui de D, tá? É o diâmetro. Aí ele fala o seguinte: o ponto X mostra a posição de uma pessoa que se encontra a 6 metros de A e 8 metros de B. Isso quer dizer que se eu pegar essa distância aqui vai dar 6, e essa outra distância aqui, opa, ficou meio feio, mas é isso, vale 8 metros. Olha só, uma coisa que ele não fala nesse exercício, mas a gente é obrigado a saber, a gente que eu digo, vocês, é que toda vez que eu pegar um diâmetro de uma circunferência, né,
e fechar um triângulo em qualquer um desses pontos aqui, sempre vai fechar um triângulo retângulo. Obrigação de vocês saber isso. E acontece que se eu conheço dois lados do triângulo retângulo, eu consigo calcular o terceiro, né? Aplicando lá o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Deixa eu fazer uma observação. É um triângulo pitagórico, tá, gente? Aquele 3, 4 e 5. Só está dobrado. Então, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 daria 10. Mas podemos calcular aqui. D ao quadrado é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 vai dar 100. Raiz quadrada de 100, né? O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 100 equivale 10. Isso quer dizer que o diâmetro da nossa cisterna vale 10. Se o diâmetro vale 10, o raio é a metade, o raio vale 5, ok? Ele quer que você calcule o volume da cisterna. Como é que eu calculo o volume de uma cisterna? É a área da base vezes a altura. É exatamente igual ao volume de um prisma, né? Acontece que a base é um círculo. Para calcular a área do círculo, a gente tem uma fórmula que é πr ao quadrado. O exercício já deu para vocês, né? Deixa eu verificar aqui. Ele fala para a gente usar π igual a aproximadamente 3. Então, se eu quero calcular a área desse círculo, eu vou usar 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75 metros quadrados, né? Ele falou tudo em metros lá, ele falou 6 metros, 8 metros, essas medidas aqui. Então, a área está em metros quadrados. Para calcular o volume, 75 vezes a sua altura, que é 2. 75 vezes 2, 150 metros cúbicos. O detalhe agora é que ele quer a capacidade em litros, né? Se eu tenho em metros cúbicos, eu só preciso lembrar um detalhezinho. Cada metro cúbico, isso agora, a gente conversando, na época que a gente está vivendo, isso aí muito em voga, né? Muito falado, consumo de água. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então, 150 metros cúbicos, 150 mil litros de água. Esse é o volume, né? Ou a capacidade máxima da nossa cisterna. Galera, esse exercício ele fala ali, né, da molécula do metano. O importante é que ele mostra que aquilo ali é um tetraedro regular. E quando eu olho para um tetraedro regular, eu consigo ver que isso é uma pirâmide, né? Uma pirâmide cuja as faces são todas iguais. Essa é a ideia do tetraedro regular. E aí ele pede o volume do tetraedro. O primeiro detalhe é, puxa, como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? A área da base vezes a altura divididos por 3, tá? Qualquer pirâmide eu posso usar essa fórmula. Qual é o detalhezinho? A altura ele já deu aqui, né? Em função do lado. O lado ele deu. Então eu já posso dizer que se o lado vale 6, a altura vale. Substitua L por 6, né? Vai ter 1/3 de 6 que vai dar 2, ou seja, 2 raiz de 6. Aqui está a altura do nosso tetraedro, ou da nossa pirâmide, né? Pirâmide de base triangular. Então, para eu calcular o volume, eu preciso calcular a área da base. Professor, mas como é que eu vou saber se isso aqui é a base ou se eu vou ter que usar o outro? Como ele disse pra gente que é um tetraedro regular, independente de quem estiver para baixo, você vai ter a mesma face, né? São 4 faces exatamente iguais. Então, eu só preciso parar para pensar. Na face, vamos dizer que eu tenho aqui um triângulo, né? Um triângulo equilátero de lado 6. Como é que eu calculo? A gente tem uma fórmula que pode ser dada direto para a gente calcular a área de um triângulo equilátero. Ou, se você quiser, base vezes altura divididos por 2. Eu só preciso lembrar, né, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Ok? Não posso esquecer disso aí, porque é uma informação importante de qualquer triângulo equilátero. Substituindo L por 6, 6 vezes por 2 é 3, ou seja, a altura do triângulo dá 3 raiz de 3.
para eu calcular a área do triângulo, base vezes altura divididos por 2. Né? Lógico, se você quiser substituir, já daria para ter substituído. Ficaria lá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No caso aqui, a nossa base vale 6, vezes 3 raiz de 3, divididos por 2. Simplifica o 6 com 2, dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 3 centímetros quadrados, né? É a área da base. Se eu quero calcular o volume, vamos jogar lá direto. Volume igual a área da base, que vai dar 9 raiz de 3, vezes a altura, que dá 2 raiz de 6, divididos por 3, né? Galera, eu vou simplificar aqui, eu vou tentar passar todos os passos, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 6 vezes 2. 3 vezes 2 a gente sabe que vai dar 6. E agora eu tenho uma coisinha para mostrar, né? O que é raiz de 6? Raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, se eu substituo, né, esse raiz de 6 por raiz de 2 vezes raiz de 3, eu consigo multiplicar a raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3. Eu consigo tirar da raiz. E a raiz de 2 continua lá dentro. 6 vezes 3 vai dar 18, raiz de 2 centímetros cúbicos. Esse é o valor, né, do volume que a gente teria desse tetraedro, ok? Galera, esse exercício aqui eu vou mencionar só para vocês porque é extremamente fácil, tá? Às vezes a leitura acaba dificultando pra gente. Uma casquinha de sorvete na forma do cone foi colocada em um suporte com o formato de um cilindro. Então aqui está o suporte em formato de cilindro, aqui está a casquinha de sorvete, né? Cujo raio da base e altura medem A centímetros. O que ele quer é o volume da parte da casquinha que está no interior. Ele quer saber o volume disso que está aqui dentro. É um volume de um cone, tá? O cone ele segue a mesma fórmula de volume da pirâmide, né? Então eu teria a área da base vezes a altura divididos por 3. Eu só preciso pensar nesse conezinho que está aqui dentro, né? A área da base é a área dessa circunferência de raio A. Então, se a gente já sabe, né, a fórmula do círculo APR ao quadrado, vai ficar πA ao quadrado vezes a altura, que é A, divididos por 3. Ou seja, πA ao cubo divididos por 3. Está aqui a opção, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Galera, exercício de esfera, importante a gente ter essa ideia, né? Escolhi esse exercício aí porque é legal a estrutura do exercício, tá? O que ele dá pra gente é que o volume de uma bola, de uma certa bola, vai ser 2.304 pi centímetros cúbicos. A gente tem uma fórmula para volume, né? Quando o exercício fala pra gente que o volume é igual a 2.304 pi, eu posso dizer que essa fórmula vai ser igual a isso aqui. Ou seja, 4/3 de πr ao cubo é igual a 2.304 pi. Primeiro passo, simplifica o pi com pi, já tira ele, né? Vai facilitar um monte isso aí pra gente. Agora a gente vai fazer esse 3 está dividindo, passa multiplicando. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, r ao cubo é igual a 2.304 vezes 3 divididos por 4. Se fosse 2.400, seria 600, né? A gente já sabe que não vai ser. Se fosse 2.300, seria 25 a menos. Então, 575. E com mais um, 576. Mas vamos supor que a gente não sabe fazer de cabeça. Então, vamos montar essa conta. 2.304 divididos por 4, né? Vai dar por 5, que vai dar 20. 23 menos 20, que vai dar 3. Desce o 0. 30 divididos por 4 vai dar
7, né? 7 vezes 4 vai 28. 30 menos 28 vai dar 2, desce o 4, que vai dar por 6. 6 vezes 4, 24, acabou. Então, a gente tem aqui que raio ao cubo é 576 vezes 3. Logo, raio ao cubo é igual. 3 vezes 6 vai dar 18. 3 vezes 7, 21, com 2, 22. 3 vezes 5 dá 15, com mais 2, 17. E aí agora a gente tem que R ao cubo é igual a 1728. R igual a raiz cúbica daquele número ali. Raiz cúbica de 1728. Galera, detalhezinhos, né? Se fosse 1000, daria 10. Então a gente sabe que raiz cúbica disso aqui vai ser maior do que 10. Tá? Vamos pensar em números que multiplicados, ele vezes ele vezes ele, vão terminar em 8, né? Por exemplo, o 2, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Termina em 8, é uma possibilidade para a gente tentar, tá? Então, o primeiro número acima de 10, que termina em 2, vamos testar o 12. 12 vezes 12, 144. Vamos fazer 144 vezes 12. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 4 também vai dar 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4 vai dar 4. 1 vezes 4 vai dar 4. 1 vezes 1 vai dar 1. A gente tem aqui 8. 8 mais 4, que vai dar 12. 1 com 2 dá 3, com 4 dá 7. Desce 1, 1728. Igual a gente tinha aqui. Então, o nosso raio da nossa esfera vale 12 centímetros. A gente achou isso aí. Aí o que ele quer é a área de superfície de uma das faixas, né? Como é que eu consigo calcular na esfera algo relativo à área de superfície? Eu posso calcular usando a fórmula. Então, 4π vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado a gente sabe que vai dar 144, então 4π 144. 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 4, 16, com mais 1 dá 17. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 576 π. Isso aqui é a área de superfície da nossa esfera. O que acontece é que o exercício ele mencionava que eram quantas faixas? 24 faixas, né? Então a gente pode dividir isso aqui por 24, que vai ser a área de cada uma das faixas. 576 divididos por 24, deixa eu ver uma coisa aqui, por 2 daria 480. Vamos fazer, melhor fazer essa conta aqui do que ficar jogando de cabeça, né? Então vai dar 2, que vai dar 48. 57 menos 48 dá 9, desce o 6. 96 divididos por 24 vai dar 4. Beleza, aqui vai dar 0. Ou seja, 24π é a área de superfície de cada uma daquelas faixinhas, né? Unidade de medida, centímetros quadrados, tá bom? Bom a gente saber isso aí. A gente tem aí, então, o exercício 6, né, proposto. É um dos exercícios mais completinhos que a gente envolve com volume de cone. Já resolvi algumas vezes e já debati com alguns alunos esse tipo de exercício. Tá? Então, bem interessante a gente saber lidar com isso aqui. Ele cita no recipiente de forma de cone circular reto, né? Tá aqui o recipiente inteiro. Ele coloca água, depois coloca óleo. A gente sabe que os dois líquidos eles se encontram, né, pelo que fala no texto, na metade da altura do cone. Então aqui, se eu chamei de Hzão, a gente sabe já de cara que o Hzinho é metade do Hzão. Ó, a altura do cone de água é metade do Hzão, tá? Vamos lá, um detalhezinho. Se eu traçar do centro até o vértice, fizer essa figura aqui, ó, isso aqui é um triângulo, onde esse aqui é o Rzinho, correto? Ó, o Rzinho que eu chamo de Rzinho aqui. Como eu tenho
triângulos semelhantes, a gente pode usar semelhança aqui tranquilamente, né? Aqui eu vou chamar de alturinha, vamos dizer assim, né? Que eu chamei aqui. Eu posso falar, por exemplo, que o Hzão está para o Hzinho, assim como o Rzão está para o Rzinho. Qual é o detalhe? A gente sabe escrever o Hzinho em função do Hzão. Então, eu poderia escrever aqui que o Hzão sobre Hzão sobre 2 é igual ao Rzão sobre Rzinho. Simplificando Hzão com Hzão, a gente tem aqui 1 divididos por 1 meio. Repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, isso é igual a 2. Opa, o Rzão é igual a 2 vezes o Rzinho, que é a mesma coisa que eu falar que o Rzinho é a metade do Rzão, tá? Então, essa é a característica que a gente tem a partir dessa questão dele falar que é a metade, né? A gente consegue puxar a altura e também o raio desse nosso cone aqui, tá bom? Detalhe, como é que calcula o volume de um cone? O volume de um cone é a área da base vezes a altura divididos por 3. A nossa base sempre vai ser um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura divididos por 3. Se eu fosse falar desse cone grandão, vamos chamar do volume total do cone, né? A gente teria lá π, o Rzão ao quadrado, vezes a alturona, divididos por 3. Isso aqui é o nosso volume total desse cone, o óleo mais a água. Só que eu consigo, né, calcular também o volume de água que a gente tem usando o volume do cone, desse cone aqui, onde a gente conhece o Rzinho e o Hzinho em função do Hzão e do Rzão. Então, eu teria π, no lugar do Rzinho, eu vou pôr R sobre 2, vezes, no lugar da altura do Hzinho, eu vou pôr Hzão sobre 2. Isso aqui divididos por 3, tá? Opa, aqui é o quadrado, faltou o quadrado aqui. Então, a gente tem π, Rzão ao quadrado sobre 4, que é o 2 ao quadrado, vezes a altura, divididos por 2. Tudo isso aqui por 3. Isso quer dizer que o volume de água, gente, deixa eu só arrumar aqui a ponta, seria o quê? π, Rzão ao quadrado, o Hzão, 4 vezes 2 dá 8, vai para baixo, 8 vezes 3, 24. Isso aqui é o volume de água que a gente tem do cone. Qual é o detalhe? Se eu conheço o volume total e eu conheço o volume de água, eu consigo ver quanto de óleo, né? O volume de óleo é igual ao volume total menos o volume de água, que daria πr ao quadrado Hzão sobre 3 menos πr ao quadrado Hzão sobre 24. Posso usar aqui uma fração equivalente, né? Multiplico por 8 em cima e embaixo, vai dar 8 πr ao quadrado Hzão sobre 24. Consigo, daí com o mesmo denominador. 8 menos 1 vai dar 7 πr ao quadrado Hzão sobre 24. Isso aqui é o nosso volume de óleo, o volume desse cone aqui, correto? A gente vai fazer uma relaçãozinha também com a semelhança, né? Porque, afinal de contas, está no mesmo recipiente, ele só vai ter uma altura diferente aqui. A gente vai usar também uma relaçãozinha, eu chamei aqui de R' e de H', né? Eu posso dizer, por exemplo, que a altura está para H', assim como o Rzão está para R', tá bom? Essa relação ela vai valer também dentro do nosso esquema. O detalhe é que a gente já conhece o volume. E o volume tem o Hzão e a Rzão aqui, tá bom?
Eu vou arrumar só o caderno aqui rapidinho. Vamos lá. Então eu vou igualar aqui o volume do óleo, né? 7 πr ao quadrado H sobre 24. Isso vai ser igual ao volume do cone, onde a gente vai usar H' e R'E'. Então isso aqui é igual π R' ao quadrado H sobre 3. Posso simplificar, posso já cortar o π com o π, tem dos dois lados a igualdade, nessa proporção. Posso simplificar o 3 de o 24, aqui vai dar 1, aqui vai dar 8, né? E agora, gente, opa, aqui faltou a galinha, desculpe. E aí agora a gente já consegue, por exemplo, eu consigo isolar uma galinha aqui, né? Deixando a galinha sozinho, vai ficar o quê? 7 R ao quadrado Hzão sobre, o que sobrou aqui, o 8. E aqui o R' ao quadrado eu vou passar para cá, dividindo. Então agora eu tenho essa proporção e isso aqui que a gente já tinha falado. Aqui eu vou isolar o galinha também, tá, gente? Galinha é igual, como se eu passasse para lá multiplicando, isolasse ele, vai ficar Hzão sobre R' dividida por Rzão. Vou usar isso aqui junto com isso aqui. Então, se eu tenho duas informações da galinha, eu posso dizer que 7Rzão ao quadrado H sobre 8R' ao quadrado vai ser igual a Hzão R' ao quadrado, R' só, sobre Rzão, tá? Simplifica o Hzão com o Hzão. Agora a gente vai isolar o R', né? Então esse R' ao quadrado vai passar para lá multiplicando, esse Rzão aqui vai passar para lá multiplicando. Eu vou ter aqui 7R ao cubo divididos por 8 é igual R' ao quadrado vezes R' ao cubo. Como eu quero ter a relação do R', eu vou isolar ele. R' é igual a raiz cúbica de 7R ao cubo sobre 8. R' é igual. O 7 não dá para tirar da raiz. A raiz cúbica de R ao cubo vai dar R. Então, R, raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 8, que vale 2. A gente achou, né, o raio aí do nosso cone de óleo, né? Ah, professor, mas ele pedia a altura. Olha, se a gente perceber que as relações de altura e raio são todas proporcionais, então aqui eu tinha Rzão, Hzão, H sobre 2, Rzão sobre 2. Se aqui, né, o nosso raio é Rzão, raiz cúbica de 7 sobre 2, eu posso dizer que a minha altura linha vai ser Hzão, raiz cúbica de 7 divididos por 2. Beleza? Eu acredito que tenha essa opção lá, vou dar até uma olhada, mas deve ter sim. É isso aí, gente. Tá, ele chamou de Hzinho lá, mas tá certinho. Beleza? Valeu.